que as pessoas com diabetes estão mais sujeitas a infecções? Porque têm um sistema imune mais debilitado? Será que existe um jeito natural de melhorar o sistema imune de uma pessoa com diabetes? É sobre esse assunto que a gente vai discutir nesse vídeo. Essa questão da fragilidade imunológica da pessoa com diabetes é extremamente importante para a gente compreender como é que isso acontece e como melhorar esse sistema imune, sobretudo num contexto pandêmico que nós vivemos atualmente. Assista esse vídeo até o final porque eu vou estar dando dicas de como melhorar o sistema imune, sobretudo se você tem diabetes ou é familiar ou cuidador de uma pessoa com diabetes. Uma pessoa que tem uma hiperglicemia constantemente elevada, ela vai ter ali uma inativação praticamente do seu sistema de defesa. Os neutrófilos, aqueles que saem da corrente sanguínea, que vão no tecido para atacar aquele invasor e fagocitar, ou seja, comer aquela célula invasora, eles têm a sua atividade comprometida. Além disso, a hiperglicemia também, o fenômeno da hiperglicemia, ou seja, o açúcar muito elevado, a glicose elevada na corrente sanguínea, promove um fenômeno chamado glicação. O que seria essa glicação? Seria justamente o fato dessa glicose, essa molécula, se ligar a proteínas. E aí nós estamos falando de proteínas que são importantes para a ativação do nosso sistema imune. Quando a molécula de glicose que está ali em excesso circulando, ela se liga a uma proteína, ela basicamente muda a constituição dessa proteína que já não exerce aquela função que deveria exercer, debilitando o sistema imune e impedindo essa ação que, por exemplo, debelaria uma infecção. A pessoa tem diabetes e ela tem medo de coronavírus, e agora com essa história de fungo negro, medo de estar imunodeprimida, uma vez que ela por si, a condição inflamatória que a diabetes apresenta, já deixa ela mais imunodeprimida. O que ela precisa fazer? Investir em tudo aquilo que melhore o controle glicêmico e mantenha o sistema imune dela o mais ativado possível. Primeira coisa, controle da hiperglicemia, ou controle, como falamos aqui em Portugal, da hiperglicemia. Esse controle da hiperglicemia passa por alimentação, a toma da medicação correta e exercício físico. Nós sabemos que o exercício físico ele tem um papel fundamental, que é permitir que aquelas células que são insulinodependentes possam captar a glicose mesmo na ausência da insulina. Isso significa dizer que essa insulina ela não vai ficar tanto tempo na corrente sanguínea, ali vagando e promovendo as besteiras, né, causando os estragos que ela causa, porque ela vai adentrar mais facilmente. Para isso, esse remédio é essencial. Como é o nome desse remédio? Exercício físico. Se você cumpre a sua terapêutica, essa tríade, o exercício físico, a alimentação e a medicação, você vai ter aí um diabetes ajustado. Em relação a essa alimentação, alimentos promotores de saúde, evitar alimentos industrializados e comer. Quanto mais comida saudável, não é só uma pessoa com diabetes, quanto mais comida de verdade, mais saúde e melhor o meu sistema imune vai ser, porque eu já não tenho os agressores, que são aqueles componentes químicos que estão ali para conservar, para dar cor, para dar sabor e que meu corpo tem que eliminar e já gera um certo estresse. Então, uma alimentação equilibrada, uma alimentação rica em nutrientes, elementos que promovem um sistema imune otimizado, como zinco, como selênio, como ferro, vitamina C, tudo isso está presente em legumes, em frutas, em castanhas, oleaginosas bem, como abacate, como azeite, tudo são ricos em elementos que melhoram a nossa imunidade e a nossa saúde. Fracionar as refeições para evitar refeições muito calóricas, privilegiar alimentos integrais ou alimentos que se transformam em açúcar de forma mais demorada na corrente sanguínea, incluir muita fibra e hidratação, uma coisa muito importante para você evitar uma descompensação da diabetes,
que ela desencadeia uma desidratação brutal na pessoa, a ponto de ter aí uma emergência hospitalar, seja pela cetoacidose ou pelo coma hiperosmolar, é a hidratação. Esse aporte de água que muitas vezes as pessoas esquecem é muito importante. Então, beber água, até porque o consumo de fibra, que é outra condição sine qua non para você ter um bom funcionamento, esse consumo de fibras aí vai evitar que o que você come vire muito rapidamente glicose, vai retardar a absorção da glicose, vai ser menos glicose, vai ser jogada na corrente sanguínea, vai ser jogada mais lentamente. Além disso, essa fibra vai promover o funcionamento intestinal, que é extremamente importante. Nós temos muitas células de defesa ali na barreira intestinal, e essas células, para trabalharem bem, elas precisam de um ambiente saudável. Então, esse intestino funcionando, você dando a esse intestino ingredientes que façam esse intestino funcionar bem e essa colônia do bem ser maior. Por exemplo, as fibras pré-bióticas, que vão alimentar as bactérias do bem. E seriam essas fibras? São alimentos ricos em inulina, como a biomassa de banana, a batata yacon também, que é o que se come crua, parece um sabor de pera, também tem essa presença dessa inulina. O próprio tupinambo, quem não conhece, ou a cachorra de Jerusalém, não sei se tem outro nome, mas também é muito rico em inulina. Além disso, uma noite de sono equilibrada, uma boa noite de sono faz toda a diferença, porque diminui o estresse. Evitar o estresse, praticar a meditação, porque o estresse é um condutor de hiperglicemia, porque vai fazer aumentar o cortisol. Então, são essas ações juntas: se alimentar de forma equilibrada e adequada, fazer refeições fracionadas para evitar desesperadamente invadir e comer sem parar, para não ter esse pico de glicemia. Escolher alimentos que viram açúcar mais lentamente. Associar em todas as refeições fibras, que também ajudam a essa libertação de açúcar ser menos acelerado, essa transformação desse alimento em glicose. Dormir bem e se exercitar. Lembrando que exercício é medicamento dos mais importantes, porque ele vai permitir que aquelas células que só conseguiriam captar a glicose na presença da insulina façam essa captação, e isso diminui a resistência à ação da insulina, diminui a necessidade do seu pâncreas estar produzindo mais insulina. Pensando nisso, a gente pode dizer que é um conjunto, são ações conjuntas que vai fazer com que essa pessoa com diabetes tenha a doença controlada. Lembra sempre, a diabetes ela caracteriza-se por quê? Por hiperglicemia persistente. Então eu tenho que atuar como bom gestor da minha saúde o tempo todo para manejar essa relação da glicose na minha corrente sanguínea, para eu nunca ter hipo nem hiper, eu tenho que estar em equilíbrio. E isso depende muito daquilo que eu faço, de como eu manejo o que eu como, se eu durmo bem, se eu me exercito, se eu tenho um respeito à terapêutica medicamentosa. Sim, porque quanto mais respeito você tiver pela terapêutica medicamentosa e pela tríade terapêutica, que inclui o exercício e a alimentação aí, mais você terá controle e talvez você consiga inclusive diminuir a medicação. Porque se ela está colocada ali é porque ela é necessária, uma vez que sozinho o seu corpo não consegue dar conta. Mas se você associar a alimentação e o exercício físico, nessa parceria que você tem com o seu médico e na análise que ele fizer, ele pode dizer ok, tá no nível bom e a gente pode pensar em reduzir, inclusive, essa medicação. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos numa série de vídeos sobre diabetes com o objetivo de empoderar você que tem diabetes a fazer uma melhor autogestão da doença. Mesmo se você é familiar ou cuidador, essa série de vídeos também é para você. Como é que você vai ajudar essa pessoa que está do seu lado, que seja um ente querido ou alguém que você cuida, a ter uma melhor gestão se você não entender sobre a diabetes? Portanto, a minha sugestão é que você assista essa série de vídeos e empodere-se.